Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um Indicador de Sucesso. Eu sou Valdeli Cunha e junto com Marlon Martins apresentaremos o episódio de hoje com o tema Seja a pessoa certa no lugar certo. Boa noite, Marlon. Boa noite, Valdeli, tudo bem? Tudo jóia. Você é a pessoa certa no lugar certo? Com certeza. E vamos descobrir hoje como ser a pessoa certa no lugar certo. Perfeitamente. E antes da gente falar do nosso convidado, do currículo do nosso convidado, eu quero deixar registrado aos nossos ouvintes que nesse podcast eu não tenho uma participação nas questões devido a problemas técnicos de internet e conexão. Correto, Marlon? É isso aí, Valdeli. No dia da entrevista, teve uma chuva muito forte, a gente teve um problema na conexão e você não pôde participar. Mas aí eu conversei com o Eduardo Ferraz e foi um bate-papo muito bacana. Legal. E o nosso convidado de hoje é Eduardo Ferraz. Eduardo trabalha há mais de 20 anos como consultor em gestão de pessoas, sendo um dos profissionais mais capacitados do Brasil na área de desenvolvimento humano. Atua em consultorias, treinamentos, palestras e é escritor. É engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Direção de Empresas pelo ISAD PUC do Paraná e especializado em coordenação e dinâmicas de grupo pela SBDG. Seja bem-vindo, Eduardo Ferraz. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do Indicadores de Sucesso. É um prazer falar com você, Marlon. Vamos lá. Então, começando o nosso bate-papo, como é ser a pessoa certa no lugar certo? Na prática, significa o seguinte, Marlon e ouvintes. A pessoa certa no lugar certo é aquela pessoa que consegue usar o máximo dos seus talentos, conseguir usar o máximo dos seus pontos fortes num lugar, num emprego, numa empresa, num negócio, num bico em que ela consiga usar esses pontos fortes. Muita gente tem talentos, tem pontos fortes, mas trabalha em lugares que não consegue usá-los. Então, para ser a pessoa certa no lugar certo, em primeiro lugar, a pessoa precisa se conhecer bem, para conhecer o que são os pontos fortes e os pontos fracos, dar preferência, prioridade total na vida para procurar uma profissão onde ela consiga usar esses pontos fortes. E como que eu percebo que eu estou no lugar certo? É uma regrinha fácil e básica. Quando a pessoa está no lugar certo, 70% do que ela faz é prazeroso. Então, se ela tem lá um mês de trabalho, 70% do trabalho dela ou é divertido, ou é desafiante, ou ela faz coisas interessantes, se relaciona com gente que ela gosta. Esse é o lugar certo. 30% do tempo, como em qualquer emprego, como em qualquer lugar, é a parte chata, é a parte burocrática, é um trabalho que às vezes tem gente chata, tem um pouco de picuinha, isso é normal. Então vou repetir, o lugar certo é aquele em que a pessoa trabalha 70% do tempo motivada e feliz. O lugar errado é exatamente o contrário, é aquela em que ela tem 30% do tempo que ela trabalha no dia a dia. É bom, é divertido, é desafiante, e 70% é ruim. Essa é uma regra fácil da pessoa analisar e perceber se ela está no lugar certo ou não. Legal. Se eu estou no lugar errado, o que eu tenho que fazer? Você pode dar uma dica pra gente aí? Na prática, Marlon, quando a pessoa descobre... Primeiro, vamos lá, como é que é o lugar errado? O lugar errado é aquela onde ela está, às vezes, há meses ou anos, sem nenhuma perspectiva de crescimento. Ela não gosta do que ela faz no dia a dia. Ela tem um mau ambiente de trabalho. Ela não gosta do chefe, ou o chefe não gosta dela, ou as duas coisas. Então, existem vários indicativos, são 10, 12, 15 indicativos, eu descrevi aí 6 ou 7. Então, tudo que incomoda, que atrapalha, que entristece, que desmotiva a pessoa, indica que ela está no lugar errado. Então, se ela tiver de 10 pontos, como eu disse aqui, de 10 atividades, ou de 8 horas lá durante o dia, se a média dela é ficar 6 horas no lugar desconfortável, feliz, é porque ela está no lugar errado. Aí você me perguntou, o que eu faço então? Comece a pensar seriamente no plano B. Ou seja, ou mudar de emprego, se o problema for o emprego. Às vezes a pessoa gosta da profissão, mas não gosta do emprego, não se dá bem na empresa. Ou pense seriamente em mudar de profissão, se o que você não gosta é a profissão mesmo. Quer dizer, você está numa profissão, por exemplo, a pessoa ela é advogada, é uma advogada e ela odeia trabalhar com direito, ela não gosta de atender clientes, então não adianta trocar de emprego. Ela vai ter que pensar em mudar de profissão. O problema é que isso demora, no caso de troca de profissão, alguns anos. Ninguém troca de profissão e em uma semana ou em um mês ela decide trocar. De emprego, sim, é relativamente fácil. Quando é troca de profissão, ela vai ter que pensar bem, vai ter que analisar bastante
e vai ter que achar uma carreira que tenha mais a ver com a personalidade dela. Muitas vezes a pessoa tá no lugar errado, às vezes fica reclamando daquele lugar, né? Não é o lugar que é errado, às vezes a pessoa... você tá no lugar errado mesmo, né? Passa anos reclamando da vida, reclamando do chefe, reclamando do emprego. E só que muitas vezes o problema é a pessoa, ela tá insatisfeita com aquilo. Então, precisa de uma atitude, né? Ao invés de ficar lá mais alguns anos reclamando e infeliz, eu sei que não é fácil, mas o que é indicado, o indicado é que a pessoa comece a pensar seriamente em tomar uma atitude, ou melhorar naquele lugar que ela tá, ou partir para outra e ser mais feliz em outro lugar. Você tem o seu site, tem palestras lá. Achei muito interessante uma que você fala, né, uma das suas palestras, em que você comenta sobre o elefante e o condutor. Você pode falar um pouco sobre isso pra gente? Para simplificar, a brincadeira do elefante e condutor é baseado na tese do ganhador do Prêmio Nobel de Economia, Daniel Kahneman, que diz que a gente tem dois modos de funcionamento mental: o sistema analítico e o sistema automático. O que é que significa isso na prática? O nosso sistema automático, ou seja, o nosso elefante mental, que é grandão, que representa 98% das nossas tomadas de decisão, é inconsciente, é irracional, é instintivo, é rápido e não requer nenhum esforço para funcionar. Então, nós temos como se fosse um elefante mental gigantesco, que pesa lá 6 toneladas, e é o nosso elefante que nos faz agir no dia a dia, ele é inconsciente. O sistema analítico do Daniel Kahneman, e aqui na brincadeira eu chamo do condutor mental, então o ouvinte imagine lá um elefante de 6 toneladas e um sujeito bem magrinho pesando 60 quilos lá nas costas do elefante. Então o nosso sistema analítico, que é racional, é dedutivo, é lógico, ele representa uma percentagem ínfima das nossas tomadas de decisão. O que eu quero dizer com isso, na verdade, o que o Prêmio Nobel de Economia quer dizer com isso, é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se deixar 95%, 98% do tempo, a gente toma decisões inconscientes, a gente não mede consequência, a gente anda no piloto automático. Isso é normal e quase todo mundo é assim. A sugestão que eu dou é que diminua um pouquinho essa proporção. Ao invés de 98% do tempo o elefante tomar conta das nossas decisões, do nosso dia a dia, que seja um pouquinho menos. Quer dizer, que a gente aumente o percentual do condutor, ou seja, da parte analítica, da parte consciente, para que a gente tome decisões mais pensadas, mais analíticas, mais estruturadas e com isso consiga melhores resultados. Como as pessoas se sabotam? A gente estava falando lá sobre a pessoa não estar no lugar certo, a pessoa viver reclamando. Como elas se sabotam, né, no lugar que elas estão? A autossabotagem, ela tem a ver muito com aquilo que eu acabei de comentar do elefante mental. As pessoas às vezes ficam tão acostumadas a trabalhar num lugar ruim, ou a ficar num casamento ruim, ou ter um sócio insuportável. Às vezes as pessoas se acostumam tanto a ficar anos e anos e anos num ambiente ruim, num emprego ruim, num relacionamento ruim, que isso acaba virando a rotina delas. E elas acabam achando isso normal. Isso é uma tremenda autossabotagem. Quer dizer, a pessoa pensa mais ou menos assim: já que eu estou nessa porcaria desse emprego, eu vou ficar aqui por anos porque acho que eu não vou conseguir nada melhor. Ou não adianta nem tentar mudar porque o próximo pode ser pior que esse. Deixa eu ficar nessa porcaria mesmo. Então, esse tipo de pensamento conformista, desse tipo de pensamento atrasado, pessimista, desse pensamento pesado, acaba sabotando qualquer possibilidade que a pessoa tenha em evoluir, em ter um melhor emprego, uma melhor carreira, um melhor relacionamento, uma melhor profissão, uma vida melhor. Então, essa história do elefante e do condutor nos ajuda muito a analisar. Quer dizer, quem é que está tocando a minha vida? É o meu condutor mental, é o meu sistema lógico analítico, ou é o meu elefantão? Quer dizer, eu estou sendo levado a fazer as coisas na zona de conforto, sem prestar atenção em nada, deixando a vida passar sem tomar nenhuma decisão. Então, é esse o questionamento que eu coloco, e já deixo uma sugestão. A gente tem que parar de se sabotar, tem que analisar como é que está a vida profissional, qual é a perspectiva que a gente vai ter nos próximos anos, e analisar se aquilo está bom, ótimo, vamos continuar, e se aquilo está ruim, tem que parar para pensar e procurar alternativas. Quer dizer, como é que eu vou fazer para melhorar ou para onde eu vou mudar? Isso é dar mais força para o condutor mental e tirar um pouquinho do peso do elefante.
O grande problema é a zona de conforto. E todo mundo tende à acomodação à zona de conforto porque é o sistema automático. Quer dizer, a gente está lá encostado, está lá acostumado com a rotina, que não é necessariamente ruim, mas a rotina às vezes anestesia a pessoa. A pessoa fica lá tantos anos, por tanto tempo que ela fica anestesiada. Então, quando aparece uma boa oportunidade, ela nem reage, porque ela está como se estivesse vindo de uma anestesia. A pessoa está grogue, ela está tão acostumada com a zona de conforto que ela não consegue tomar decisões mais diretas, mais rápidas, mais assertivas, que melhorariam a própria vida dela. E nesse caso, as pessoas não veem a melhoria. Vamos supor, eu posso ir para um lugar melhor, mas mesmo elas estando talvez no lugar errado, por não querer, sei lá, o desafio, né, de poder melhorar, talvez também seguram a decisão para melhorar de vida ou para melhorar a carreira, às vezes por estar na zona de conforto também, né? É o que a gente chama de o viés da perda, é o medo real ou presumido de perder algo. Então, entre ousar fazer alguma coisa diferente e ficar onde eu estou, eu ficar na zona de conforto, muita gente prefere ficar na zona de conforto, porque tomar decisão custa, tomar decisão corre esse risco, tomar uma decisão você tem que fazer coisas diferentes, e tem muita gente que inconscientemente fica lá na zona de conforto e quando vê, passam-se anos e foi-se a carreira. A pessoa está lá acomodada e depois de um certo ponto fica mais difícil mudar. Você pode comentar um pouco sobre as camadas da personalidade? Camadas da personalidade, eu escrevi um livro chamado Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, e 70% do livro eu comento a respeito de 5 grandes camadas da personalidade. Eu vou fazer um rápido resumo aqui e depois você me pergunta se algo não ficar claro. Qualquer um de nós tem basicamente 5 grandes... Imagine aí o ouvinte, imagine um iceberg, onde a gente só tem um pedacinho, a ponta da montanha do iceberg para fora da água e o resto tudo lá escondido para dentro da água. Nós temos essas 5 camadas. A primeira camada, a camada externa, a camada que todo mundo vê, a camada aparente, é o que a gente chama de perfil comportamental. Que está dividido em 4 grandes palavras, a gente chama. Dominância, é o DISC. A dominância, a influência, stability, a estabilidade em inglês, e a conformidade. Então, todos nós aí, todo mundo que está nos ouvindo, tem esses 4 DISCs na personalidade. Então, ou a pessoa tem uma dominância alta, ou a pessoa tem uma dominância baixa. Ou seja, tem gente mandona e tem gente obediente. O I do DISC, a influência alta são as pessoas extrovertidas, a influência baixa são as pessoas introvertidas, tímidas. A estabilidade alta são as pessoas mais pacientes, mais calmas, mais tranquilas. A estabilidade baixa são aquelas pessoas mais impacientes, mais agitadas, mais ansiosas. E a última parte do DISC, o C, a conformidade alta, são as pessoas detalhistas, organizadas, minuciosas. E a conformidade baixa são as pessoas mais informais, mais desorganizadas. Então a primeira camada da personalidade é essa, a gente tem que conhecer o nosso perfil. Quer dizer, se eu sou uma pessoa introvertida, tímida, eu vou ficar muito mais satisfeito, vou ficar muito mais feliz trabalhando em um lugar, em um ambiente onde eu fale pouco. Quer dizer, fazer planejamento, trabalhar com projeto, um trabalho, uma carreira onde eu possa interagir pouco com as pessoas, porque eu não gosto muito, eu sou reservado, então o trabalho ideal para a gente assim é um trabalho onde ela possa ficar quieta a maior parte do tempo. Para quem é extrovertido é exatamente o contrário. Quem é sociável, falante, animado, tem que trabalhar num lugar, ou uma carreira, uma profissão onde ela possa falar bastante, onde ela possa se enturmar, onde ela possa usar isso que é um ponto forte. Agora imagine o contrário. Você coloca um tímido para trabalhar como relações públicas, atender um monte de gente, e você coloca um extrovertido para fazer trabalho de planejamento, de análise e de coleta de dados. Eles vão morrer de tédio, um vai morrer de tédio, outro vai morrer de desespero. Então, quando você não usa o seu perfil no lugar certo, você vai ter problema. Então, essa é a primeira camada da personalidade, o que a gente chama de perfil DISC. A segunda camada da personalidade, que não aparece tanto quanto a primeira, são chamados motivadores profissionais. Todos nós temos pelo menos 5 grandes motivadores. E esses motivadores são, primeiro, dinheiro. O segundo motivador, segurança e estabilidade. O terceiro motivador, aprendizado, treinamento. O quarto motivador, reconhecimento, status. E o quinto motivador, autorrealização. Então, todos nós, sem exceção, trabalhamos por esses 5 motivos. O que difere de pessoa para pessoa é a intensidade de cada um desses motivadores. Então, por exemplo, quem gosta mais de dinheiro do que qualquer outra coisa, não adianta trabalhar numa empresa pequenininha
que paga a média de mercado e dá segurança, dá estabilidade. Essa pessoa tem que procurar coisas mais arriscadas que paguem mais. O contrário é verdadeiro. Se o que mais te motiva é segurança, estabilidade, são regras claras, provavelmente você vai ganhar na média do mercado. Você não vai ganhar mais que todo mundo. Então, além de conhecer o perfil, a camada externa, você tem que saber o que te motiva. No meu livro estão lá os testes para conhecer o perfil e estão lá os testes para a pessoa identificar o que mais a motiva. Ok? Ok. O reconhecimento, a pessoa espera da empresa, espera do chefe? De tudo. Por exemplo, se ela trabalha numa empresa pequenininha lá, que tem 5 funcionários, ela é uma delas. Mas esse trabalho pequenininho, ela recebe elogios do chefe, ok? Mas esse trabalho que ela faz, ela acaba recebendo elogio de clientes, ela acaba aparecendo em mídia. O trabalho que ela faz acaba deixando ela de alguma forma famosa, ou no bairro, ou no prédio onde ela mora. Então o reconhecimento profissional é o reconhecimento como um todo. Quer dizer, a pessoa precisa dessa motivação, tanto do chefe quanto dos colegas, mas também em volta. Ela vai ser mais feliz se ela trabalhar num lugar onde ela possa ter status. É isso que tem a ver com o reconhecimento. Todo mundo acha que só trabalha por dinheiro, né? E nem é só por dinheiro que você trabalha. Dinheiro, aliás, as pesquisas no mundo inteiro mostram o seguinte, que o dinheiro, só 25% das pessoas, 1/4 das pessoas, tem o dinheiro como motivador mais forte. Não é que ela não gosta de ganhar dinheiro, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Agora, existem motivações mais fortes do que o dinheiro, como eu acabei de dizer. Tem gente que não é que não gosta de ganhar mal, mas entre o dinheiro, se você oferecer, olha, você quer mais segurança, aqui você vai ter 100% de segurança, só que você vai ganhar menos. Ou você vai ganhar o dobro, só que a segurança é zero, eu posso te mandar embora amanhã. O que você prefere? Só 1/4 das pessoas dão preferência para mais dinheiro do que para mais do que segurança, por exemplo. Então, essa história que só dinheiro motiva é uma tremenda falácia e é um dos motivos pelos quais as pessoas ficam tão desmotivadas ou tão infelizes e às vezes não sabem por quê. Bom, vamos falar da terceira camada? Sim. A terceira camada da personalidade são os talentos. O que é um talento? Não tem nada a ver nem com o DISC, nem com o motivador. Essa teoria dos talentos é baseada na teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner. Ele diz que existem, não é um tipo de inteligência, são 8. Então existe, eu vou citar rapidamente aqui, a que a gente conhece é o QI alto, a pessoa com alto quociente de inteligência, a pessoa inteligentíssima, com raciocínio rápido. Isso é um talento. Existem pessoas que têm outros talentos. O talento musical é outro deles. O talento artístico é o terceiro. O talento linguístico, a capacidade de aprender e falar outros idiomas. O quinto talento é o talento relacional, a habilidade que a pessoa tem de se enturmar com qualquer um em qualquer ambiente. O talento empreendedor, a pessoa consegue montar negócios do nada. O talento executor, ela não é boa de montar negócio, mas é boa para fazer o negócio andar no dia a dia, mão na massa e assim por diante. Também no livro eu comento que a gente tem que conhecer desses 8 talentos mais comuns, qual deles eu me destaco, o que eu tenho mais, onde é que eu poderia usar melhor aquele talento que eu tenho. Quando a pessoa descobre isso, também fica muito mais fácil achar o lugar certo. As pessoas se complementam, né, com seus talentos. Claro, existe gente mais relacional, existe gente mais executora, existe gente mais empreendedora, existe gente mais inteligente, gente mais engraçada. Cada um tem um diferencial, tem uma fórmula de talentos que é diferente. Se pegar os 7 bilhões de habitantes do mundo, ninguém vai ter uma fórmula de capacidade de executar as coisas, de talentos igual ao outro. O que a gente tem que saber, o que a gente tem que procurar na vida é descobrir aquilo que a gente se destaca. A quarta camada é aquela das atitudes positivas. Então, a primeira camada, vamos revisar, é do perfil do DISC. A segunda camada é aquela dos motivadores, o que me motiva para trabalhar. A terceira camada é a camada dos talentos, o que eu tenho de inteligência ou de talento diferente, que é a maioria das pessoas. E a quarta camada é a camada das atitudes positivas. As atitudes positivas não tem nada a ver com o perfil. É aquilo que eu faço. As atitudes positivas, vou citar 3 ou 4 aqui. Por exemplo, disposição para o trabalho. Isso é uma atitude. Não adianta nada a pessoa ter um talento espetacular, ser um gênio, mas ser preguiçosa. Então, a disposição, o comprometimento, a pontualidade, a coragem, a proatividade. Então, tudo isso aí que eu estou citando são atitudes que têm muito mais a ver com o esforço, com a determinação, com a dedicação da pessoa do que propriamente com o talento. Então, quando a pessoa conhece bem o perfil, o que a motiva e que talentos ela tem, com atitudes positivas, esforço, dedicação, comprometimento, ela vai andar muito mais rápido do que com atitudes ruins. A quinta e última camada é a camada dos pontos limitantes ou dos defeitos.
ou da parte negativa da personalidade. E aí também a pessoa tem que conhecer. Nos pontos limitantes entra aí então a preguiça, a falta de pontualidade, a procrastinação, ou seja, a pessoa enrola para fazer as coisas, demora, não dá retorno. Então a pessoa precisa identificar aquilo que está limitando a vida profissional dela, a carreira dela, os relacionamentos dela e procurar consertar. Resumindo, quando a pessoa conhece as 5 camadas da personalidade, ou seja, conhece o perfil, o que a motiva, que talentos ela tem, usa as atitudes positivas e controla as atitudes negativas, ela tem um quadro muito bem armado para, se ainda não estiver no lugar certo, conseguir achar o lugar que tenha mais a ver com a personalidade, com o iceberg, ou seja, com essas 5 camadas que ela tem. A pessoa tem que se conhecer, né? Como é que a gente vai falar em achar o emprego certo, a profissão certa, a empresa certa, se a pessoa não conhece nada a respeito de si? Fica muito difícil. Sim. É tentativa e erro. A pessoa é que nem um carrinho de bate e volta. Ela fica lá batendo cabeça, tentando achar o lugar, mas é muito difícil quando ela não se conhece bem. Ou então a pessoa vai, qual emprego agora que está dando dinheiro? O emprego X. Então todo mundo vai atrás, vai estudar em cima daquele emprego X. Mas às vezes não é o que você gosta, né? É o que eu disse, são 5 camadas. Quando a pessoa fica tentando achar uma só, é que nem um carro tentando rodar com uma roda. Tem 4 rodas, 3 estão funcionando mal. Dificilmente a carreira vai andar bem. O assunto é super interessante. Queria falar para os nossos ouvintes, se quiser se aprofundar mais no assunto, tem um livro do Eduardo Ferraz, Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Tem o seu site, que é eduardoferraz.com.br. No meu site são mais de 500 entrevistas, ali vocês vão achar 200 e tantos vídeos, os vídeos publicados, mais de 100 vídeos publicados na Exame, vai ter lá mais de 200 artigos meus, vai ter um monte de entrevista em canais de televisão, de rádio, e ali então toda e qualquer informação que a gente está conversando aqui, se o ouvinte procurar lá com calma, e o site é bem interativo, ele vai achar quase qualquer informação que tenha relação com carreira, com personalidade, com neurociência aplicada à gestão de pessoas. Eu queria agradecer por você ter aceito nosso convite novamente. Obrigado por sua participação. E nosso canal está aberto. Se você quiser comentar alguma coisa, tá aberto para você agora. Foi um prazer, Marlon. Então aí meus dados, meu e-mail, quem quiser mandar um e-mail, fazer perguntas, quiser saber alguma coisa, é contato@eduardoferraz.com.br. É isso aí. Muito obrigado e quem sabe até uma próxima conversa. Até uma próxima, um abraço. É isso aí, esse foi o Bate-Papo com o Eduardo Ferraz. Espero que vocês tenham gostado e temos algumas novidades para 2015, certo, Valdeli? Correto, Marlon. Uma das novidades é que o podcast agora vai ser quinzenal. E para começar, nós vamos falar de 4 competências comportamentais para o ambiente de trabalho. Discutiremos a cada episódio, uma delas ou 2 delas, vai depender do nosso tempo de gravação. Correto, Marlon? É isso aí. Espero que vocês gostem das novidades. E se tiver algum tema específico que queira mandar pra gente discutir aqui, pra gente poder apresentar pra vocês, é só mandar um e-mail pra gente, indicadoresdesucesso@gmail.com. Perfeito. É isso aí. Então, até o próximo. Até o próximo. Tchau.